A maioria das pessoas, elas não estudam inglês, mas elas entram na ilusão de que elas estão estudando inglês. And it's a very frustrating process. Very common and very frustrating. Então pensa, você salva um monte de palavras, você anota listas e listas, você organiza pastas, assiste vídeo, salva vídeo. Isso tudo parece estudo, te dá um senso de estudo, mas na prática, quase nada disso vira um uso real da língua. A ilusão de estudo, ela acontece quando algo te dá um senso, uma sensação de progresso, mas não realmente gera nenhum comportamento diferente. Se você está estudando inglês, eu imagino que você quer aprender as much as you can para você pôr em uso. Então, se você tem esses cadernos cheios de palavras, de listas, e alguém tirar ele de você, alguma coisa iria mudar no seu inglês? Você iria lembrar das coisas que você quer aplicar? Iria ter alguma mudança? E eu comecei a pensar nisso porque um skill meu, uma habilidade minha que eu quero develop mais, is my cooking skills. E eu fico salvando um monte de receitas no Instagram e eu vejo vídeo no YouTube. E eu tenho a sensação que eu tô aprendendo alguma coisa. E às vezes tem até alguma coisa ou outra que eu lembro, eu penso, ai, vou testar. Mas se você tirar o meu celular, eu não vou conseguir fazer nenhuma daquelas receitas, eu não vou lembrar, eu não vou conseguir fazer elas sem as instruções. Então, quer dizer, eu tô tendo a ilusão que eu tô melhorando my cooking skills, but in reality, I'm not. O que que vai fazer eu melhorar as minhas habilidades culinárias? Realmente ir e cozinhar, testar, errar, adaptar. É isso que realmente vai fazer as minhas habilidades melhorarem. Eu até salvei um post-it que eu mesma escrevi, tirei uma foto. Saving knowledge is like saving recipes. Using the language is like cooking, so putting it into practice. Então, vocabulário, por exemplo, é do mesmo jeito. Você não aprende ele por estar acumulando ou só consumindo listas e palavras, mas você aprende quando você usa. Palavras isoladas são muito mais difíceis de lembrar e muito mais frágeis na memória. Isso acontece porque o cérebro humano, a memória, ela é associativa. Então, quando você tem uma informação nova e você consegue conectar ela a outras informações que você já tem, é muito melhor para você conseguir lembrar. Quando você conecta com uma história, um contexto, alguma situação de vida, sabe? E aqui vão 3 regras minhas para fazer com que o vocabulário que você aprende em inglês vai grudar, que você não vai esquecer. Rule number 1, say it out loud. Você vai falar a palavra em voz alta. Muitas vezes você até acha que você sabe como que fala a palavra, até você realmente falar em voz alta e você percebe que nem a pronúncia você sabe direito. Então você vai falar a palavra em voz alta algumas vezes. Rule number 2, você vai attach it to a real situation. Você vai ligar ela a uma situação real, uma situação que faz sentido para você, uma informação que já existe. Rule number 3, you're gonna repeat it in action. Você vai repetir ela em ação. Você vai colocar um goal, um objetivo de usar aquela palavra. Eu vou te dar um exemplo agora que vai ficar mais clear usando essas 3 regras. Eu queria aprender a falar no mínimo em inglês. No mínimo em inglês é at least. Okay, so rule number 1, I'm gonna say it out loud. At least, at least, at least. Rule number 2, eu vou attach it to a real thing in my life. Okay, a real thing. Eu tento, no mínimo, ter 2 meals, duas refeições com a minha família, no mínimo. Okay, this is a real thing for me. So I try to at least, have 2 meals with my family every day. Eu gosto de, no mínimo, I do my best, na verdade, eu faço o meu melhor para tomar 2 litros de água every day. I try to at least drink 2 liters of water every day. Okay? Conectei with a real thing. Makes sense to me. Okay? Exemplos that make sense to me. And rule number 3 is you put it into action. You put it into a goal. Você pensa em um objetivo, em realmente usar aquela palavra. Então, por exemplo, o meu goal vai ser, eu vou perguntar para minha irmã se ela tomou no mínimo 1 litro de água hoje, because sometimes she forgets. Então, eu vou pensar, okay, I'm gonna go to my sister and I'm gonna say, Kaysa, did you drink at least 1 liter of water today? Então, coloque um goal for yourself. Eu espero que se você tá querendo aprender inglês, você tá colocando em prática, isso significa que você tá em um grupo de conversação, você tem algum amigo que vocês conversam em inglês para praticar, algum membro da família, mãe, pai, irmão.
Então, o que você vai fazer é, você vai colocar um goal. Eu vou usar essa palavra com essa pessoa. Você vai make sure que você vai put it into use. Eu sempre falo que é muito melhor você aprender 2 palavras que você realmente vai usar, você vai put into real practice, do que você ter lá uma lista de 15 palavras que você lembra meia boca, ou são palavras que você nem tem intenção de usar, nem faz muito sentido pra você, então tá meio que só ocupando espaço e effort seu de lembrar, sendo que você não vai usar. Believe it or not, there is such a thing as like, eu não lembro como é que é esse termo, mas it's like a knowledge obesity, right? Quando você, uma obesidade de knowledge, quando você consome, 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 e você não coloca into practice, right? Então você vai engordando com essa informação and you don't put it into practice. So, what's the point? A mesma coisa pode funcionar se você está aprendendo um verb tense novo. Então vamos dizer em um exemplo aqui que amanhã é feriado e você quer perguntar para o seu colleague, para o seu work buddy, se ele vem trabalhar amanhã. Então penso aqui, você vai trabalhar amanhã. Ok, é uma pergunta simples. Future, will you work tomorrow? Ok, você vai trabalhar amanhã? Will you work tomorrow? Agora eu quero perguntar se ele precisa vir trabalhar amanhã. Você precisa? Do you? Do you need to come to work tomorrow? Que eu sempre conecto as much as I can with real life scenarios. Percebe a diferença? Eu não comecei o meu pensamento falando, hoje eu vou estudar the future simple. Não, eu pensei em qual situação da minha vida que eu vou usar isso aqui. Quando a gramática ela nasce de uma situação real, ela deixa de ser abstrata, deixa de ser um negócio que você não consegue se conectar, que você não consegue entender quando que você vai usar. Pensar assim, isso gera um comportamento, isso gera um uso de verdade, um uso real da língua. Eu esqueço bastante palavras, principalmente when I'm talking to my students and their area of work has some terms, por exemplo, na área de marketing. If somebody is a lawyer, they have different terms que eu não uso, right? Então, tem várias vezes que eles falam um termo, aí eu pesquiso, aí a gente fala sobre, e aí eles lembram na próxima aula e eu não lembro. Por quê? Porque não é relevante para mim. Eu não consegui conectar com nada real da minha vida, porque é um termo que eu não uso, é um termo que eu não tenho interesse, vamos dizer. Então, meu cérebro não lembra, mas eles lembram. Pensa em português, se tem algum termo médico, assim, a medical term, e você não está estudando medicina, você não vai estudar medicina, e você não tem interesse em medicina, qual que é a chance de você lembrar dessa palavra? Em português mesmo. They're very low, porque não é relevante para você. Agora vamos dizer, por exemplo, alguém da sua família teve uma doença bem diferente e aí é um nome bem esquisito, assim, que você nunca ouviu antes. Você vai lembrar daquilo, por quê? Porque aquilo agora tem como se conectar com alguma história sua, certo? Com alguma coisa que faz sentido para você. Mas caso não, se você ouvir só aquela palavra solta num livro ou alguém falar para você sobre, você não vai lembrar. Não tem com que você conectar. And now everything ties back to immersion. Immersion and environment. Quando você está num ambiente que você sabe que vai requerer, que vai require que você use o inglês, o seu cérebro vai trabalhar mais para make sure que você vai lembrar daquilo. Isso é a diferença entre você estudar sozinho e você não usar, e você estudar com o goal de, eu tenho um grupo de conversação, vou conversar com a galera, eu tenho a minha aula de inglês, então quer dizer, eu vou precisar lembrar disso. O seu cérebro ele vai trabalhar harder to remember those things. Então é por isso que immersion is very important. O seu cérebro está num lugar que ele sabe que ele vai precisar daquilo que ele está aprendendo. Então não é tanto faz como tanto fez. No, I will need this. I need to improve. Esteja sempre em um environment que vai push you forward. Always very important. Então agora para de se cobrar por não lembrar das coisas. E, mas eu escrevi páginas e páginas, eu tenho listas e listas e eu não lembro de nada. Lembra que eu falei, é muito melhor você ter 2, 3 palavras que você realmente vai usar, vai put into practice, do que páginas e páginas e listas do que você sabe que você não vai usar. E se você quer ter acesso a um material que vai te ensinar como você pode ter essa imersão em casa, quais exercícios, o que fazer, e uma inteligência artificial também, que vai te ajudar a montar o schedule, dependendo dos seus desafios, dos horários que você tem livre. Make sure de você check out o curso PCM, que é Pronúncia e Comunicação Máxima, where not only você vai ter access a esse material, a esses tools, mas você vai melhorar a sua pronúncia e a sua comunicação em English. Thank you so much for joining me, and I'll see you next time.